Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje, então, eu retorno ao canal com aquele nosso quadro de leitura de crônica. A crônica, esse gênero breve e leve, geralmente cômico, mas que também tem a sua veia reflexiva e poética. E pessoal, eu devo dizer que talvez eu tenha uma queda maior por esse outro lado, o reflexivo, o poético, como a crônica que eu trago hoje aqui, que vocês já viram no título. Esse mosquitinho está sempre aqui. Como vocês já viram aí no título, se chama Gente, de uma escritora bem pouco falada, bem pouco conhecida, que é a Elcy Lessa. Ela que foi jornalista, foi escritora também, tá? Mas essa crônica é uma das minhas preferidas da vida. De vez em quando eu retorno a ela e, na verdade, sempre a tenho em mente, tá? Recentemente eu fiz um vídeo comentando as mudanças na minha vida pessoal e essa crônica tem um pouco a ver com isso, como vocês verão. Mas antes de comentar, de ler a crônica em si, é sempre bom relembrar que, por mais que a Elcy Lessa seja pouco conhecida, ela foi mulher de um grande escritor brasileiro que é o Orígenes Lessa. Esse sim, mais famoso, esse que eu já abordei no canal com O Feijão e o Sonho, um romance magistral, meus amigos. Maravilhoso, tá? O Feijão e o Sonho já tem vídeo, então vou deixar aqui no card. E ambos, Elcy Lessa e Orígenes Lessa, casal, pais do Ivan Lessa, outro escritor brasileiro, esse também mais desconhecido. Assim, uma família de escritores, meus amigos. E hoje eu trago aqui a Elcy Lessa, com a crônica Gente. Meus amigos, essa crônica diz assim: de repente, escolhemos a vida de alguém. Era essa que a gente queria. Naquela casa grande e branca, na rua quieta, na cidade pequena. Sim, estamos trocando tudo. Era ela que a gente queria ser. Aquela serenidade atrás dos olhos claros, aquela bondade que se estende aos bichos e às coisas, tão simplesmente. E aquela mansa alegria de viver, aquele risonho voto de confiança na vida, aquela promissória em branco contra o futuro, descontada cada dia miudamente a plantar flores, a brunir a casa, a aconchegar os bichos. Era naquele porto que a gente gostaria de colher as velas, trocar a ansiedade, a inquietação, a angústia latente sem remédio, o medo múltiplo e cósmico, todas as interrogações por aquela paz. Acordar de manhã, depois de dormir de noite, achando que vale a pena, que paga, que compensa botar os dois pés entusiasmados no chão. Abrir as bandeiras das venezianas para que o sol entre, com o gesto de quem abre o coração. Qual é o hormônio e destilado por que glândula que dá a uma mulher o gosto de engomar tão alvamente a sua toalha bordada para a bandeja do café? Há uma batalha bem ganha, cotidianamente renovada, contra o pó e a traça e a ferrugem, que tudo consomem. Dentro dos muros da sua cidadela,
As flores viçam, a poeira foge, nada vence o alvo imaculado das cortinas. Os cães vadios acham lar e dono. E é esse um modo singelo mais difícil de ter fé. Cada bibelô tem uma história. Diante de cada retrato há um vaso de flor. Para cada bicho há um gesto de carinho. Mulher virtuosa, quem a achará? Porque o seu valor excede ao de muitos rubis. Cansei eu de ouvir na escola dominical e olho em torno a indagar quantos e que orientais rubis pagarão aquele miúdo, enternecido carinho que pôs flores nos vasos, e cera no chão, e transparência nos vidros, e ouro líquido no chá. Ah, a perdida paz fazendeira deste chá no meio da tarde, que as mulheres do meu tempo já não sabem o que seja, misturado a este morno cheiro de bolo e torradas que vem da cozinha. Somos uma geração que come de pé, que trocou os doces ritos que cercavam o nobre ato de alimentar-se por uma apressada ingestão de calorias. Já não comemos. Abastecemos-nos como um veículo, como um automóvel encostado à sua bomba. Trocamos as velhas salas de jantar por mesas de abas que se improvisam às pressas de um consolo exíguo encostado a uma parede. E o que sabe de um lar uma criança que não foi chamada na doçura da tarde do fundo de um quintal para interromper as correrias, lavar mal e mal as mãos e vir sentar-se à mesa posta para o lanche, com mansas senhoras gordas que vieram visitar a mamãe? É a hora dos quitutes, das ingênuas vaidades doceiras, da exibição das velhas receitas, copiadas em letra bonita de um caderno ornado de cromos. Somos uma geração que perdeu o privilégio de não fazer nada. Aquele doce não fazer nada que é a mansa hora do repouso. O embalo da rede na frescura de uma varanda. A quietude ensolarada de um pomar em que o sono da tarde nos pegou de repente. A hora de armar brinquedos para as crianças, das visitas que chegam sem se fazer anunciar, pois na certa estaremos em casa para uma conversa despreocupada e sem objetivo. Somos uma geração de mulheres que saem demais de casa para trabalhar ou para se divertir. E perde metade da vida indo ou vindo para não se sabe onde, fazendo fila para comprar, tomar condução ou assistir a um cinema. Perdemos o abençoado tempo de perder tempo, de não fazer nada, a única hora em que a gente se sente viver. O mais é canseira e aflição de espírito. E foi tudo isso que reencontrei, de repente, na casa grande e branca da Rua Quieta. Meus amigos, Elci Lessa com Gente. Uma crônica que, para alguns, pode ter um toque de sentimentalismo, de saudosismo exacerbado, mas que, na minha opinião, vai além disso. Tem sim aquele sentimento de que antes era um tempo melhor, um tempo mais aproveitável e aproveitado. Quando éramos menores, mais jovens, em que a gente tinha muito tempo livre, inclusive para não fazer nada, sem obrigações. Mas também há crítica, já na época, tá? Isso aqui é anos 70. Hoje em dia está pior ainda, já está posto na filosofia contemporânea, de que a nossa sociedade atual, ela busca sempre o desempenho, a performance, o aproveitamento até a última gota, o autoaproveitamento, na verdade. E é isso o que nos torna doentes. A todo momento a gente busca fazer algo de útil,
quando muitas vezes o mais importante dialeticamente é o inútil, tá? É o ócio. Mas a gente, como diz o Byung-Chul Han, grande filósofo coreano, né, mas é radicado na Alemanha, que inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre a sociedade da transparência, mas ele vai falar isso na sociedade do cansaço, tá? Que é outro livrinho dele, maravilhoso também, tá? Já li faz alguns anos já. Quando eu reler farei vídeo. Mas ele vai dizer que na nossa sociedade a gente não busca mais o ócio, e sim a negação do ócio, que é o negócio. Então tudo tem que ser negociado, tem que obter lucro, não se pode mais ficar um tempo só para descansar. Você está perdendo tempo se você faz isso. Mas onde está a vida, meus amigos? Na verdade, o Byung-Chul Han, ele vai falar que a gente tem que buscar uma sociedade cansada, porque nós não estamos cansados, nós estamos exaustos. Tá? Mas esqueçamos o Byung-Chul Han, voltemos aqui a Elsie Lessa. Tá? Ela que vai dizer que chega um momento da vida em que a gente adota outra vida, outra pessoa, outra casa, outro lugar, outro tempo. Então, como eu queria ser aquela pessoa. Olha, ela faz isso de tal modo e não tem as dificuldades, os problemas que eu tenho. Quando na verdade tem sim, tá? Isso aqui é só um engano nosso. Talvez um auto-engano. Ou então eu quero morar naquele lugar, porque ele é melhor. Ele não tem tais problemas. Mas tem outros. Tá? Não caiamos nessa armadilha do pensamento. E aqui ela vai rememorando. Tudo isso que é verdade mesmo. Houve outra época em que nós tínhamos as visitas. Hoje em dia não se tem mais. Hoje em dia, né, nós achamos ruim quando tem visita. O pessoal acha que eu não tenho o que fazer. É esse o pensamento, né? De novo, o sentimento de dever, de ter algo a ser aproveitado e por culpa da visita se está me atrapalhando. Né? Assim, calma lá, meus amigos. Né? Mas o melhor de tudo, né, é que ela fala no final: e tudo isso me veio depois de eu chegar aqui na Casa Branca, na Casa Grande e Branca da Rua Quieta. Ou seja, às vezes, a gente ter uma reflexão dessa, e toda essa questão memorialística, basta um momento de pausa, num lugar quieto. Aqui nós temos a cor branca, que também é metafórica, né? O branco da paz, diferente dos centros urbanos, em que o que mais há é o cinza. Para não falar o sujo, né? Um cinza escuro, né? A cor de ferrugem, que inclusive é mencionada aqui. Né? Mas não tem lugar branco. Né? O que tem são cores chamativas às vezes, né? Um vermelho, um neon azul, né? Tudo para chamar a sua atenção, que na verdade isso também vai cansar os nossos olhos. Tá? Tudo isso eu esqueci a palavra correta. Estímulo. Né? Tudo isso é estímulo para os nossos olhos que vai nos cansando. Mas chega um momento em que, quer dizer, deve chegar um momento em que a gente tem uma calmaria. Na Casa Grande e Branca, numa rua quieta. E aqui a gente pode pensar também em como que esse desejo de querer a vida do outro, muitas vezes não é um outro, uma segunda pessoa física. Sei lá, o meu vizinho aqui. Não. Pode ser eu. Né? Um outro eu. Um eu de um passado. Não tão distante. Então, por exemplo, eu fiz o meu vídeo aqui contando sobre as mudanças na minha vida pessoal. Né? Que agora eu tenho algumas responsabilidades a mais, eu tenho algumas atividades a mais, alguns gostos, alguns hobbies a mais. E tudo isso consome tempo. E assim, há 7 anos atrás nada disso existia. Eu falei da questão da leitura, que eu estou lendo pouquíssimo. Existia um outro eu que lia absurdamente. Assim, muitas vezes não é uma outra pessoa, mas uma ideia de pessoa, que pode ser uma ideia de nós mesmos. Né? Bom, não sei se o papo está ficando aqui muito abstrato, mas vou encerrar o vídeo aqui. Essa
Essa não, esse foi o vídeo de hoje, né? Essa foi a crônica de hoje. Gente, né? Curioso esse título, né? Gente, como assim gente, né? Porque eu acho que esse pensamento, esse sentimento, é um sentimento que toda gente tem em algum momento, tá? É uma coisa humana. Às vezes, você querer trocar. Às vezes você precisar de um momento de paz, a paz que também é mencionada aqui. Talvez seja lá que resida a felicidade, mesmo que momentânea. Meus amigos, então fica aqui a reflexão e o vídeo de hoje. Gente, de Elci Lessa, esposa do Orígenes Lessa, mãe do Ivan Lessa. Vão atrás deles, meus amigos. A família inteira é maravilhosa. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que nós já estamos acostumados a fazer. Muito obrigado e até a próxima.